Marcos 5:24 diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. O que está escrito ali, igreja? Vamos de novo, só aquela segunda palavrinha ali, Amém. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Tem gente que é abusado, né? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós pedimos, Pai, que neste momento o Senhor continue com a tua doce presença no meio de nós. Que nós estejamos atentos e sensíveis à voz do teu Espírito Santo, Pai. Que nada tire a atenção tua neste momento, Senhor. Porque a honra é tua, a glória é tua. E tudo que está aqui foi feito para ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te exaltamos e te louvamos e te bendizemos. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Essa palavra aqui, ela é bastante conhecida, né? Acho que todos nós já ouvimos pelo menos algumas centenas de vezes na vida. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Essa mensagem, ela tem por tema a simplicidade do milagre. Porque ao olhar para essa mensagem, ao estudar essa mensagem, foi tão simples o que aconteceu aqui. Vocês acham que foi simples, querido? Foi muito simples. Foi fácil, não foi fácil? A simplicidade do milagre não quer dizer que foi fácil, que foi simples. Mas no momento que ela tocou nas vestes de Jesus, algo aconteceu. Por isso que eu falei sobre a simplicidade do milagre. No verso 27 nós temos algo, nós lemos e vocês falaram comigo, o verso 27 que diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Essa mulher, ela já havia passado por muitos médicos e todos, acho que já tinham falado para ela: ó, seu problema não tem solução, não tem jeito. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, mas ela ouviu falar de Jesus. E isso aqui chama muita atenção, porque o que nós temos falado de Jesus por aí? O que nós temos aberto a nossa boca e proferido para as pessoas? Ela ouviu que Jesus estava passando ali. Certamente ela ouviu alguém falar que Jesus operava milagres. E ela pensou, no verso 28, ela disse, porque dizia: então eu acredito que todo o caminho, desde que ela saiu da casa dela, com esse intuito, com essa intenção, ela dizia no coração dela: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Aqui nos deixa uma lição que nós temos que ser intencionais em relação ao nosso milagre. Quando você fala para o Senhor: Senhor, eu quero um emprego, você não falou especificamente o que você quer. Essa mulher, ela precisava de um milagre. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Vocês homens, vocês acompanham, vocês sabem como é que acontece com as suas esposas. E as mulheres sabem como é difícil. Imagina uma situação de 12 anos nessa situação. Eu penso que essa mulher era uma mulher muito magrinha, muito franzina, eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a partir do momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E a palavra diz que ela tocou no manto.
Em algumas versões dizem que ela tocou na orla. A orla é lá embaixo, lá no pé. Às vezes, nós estamos em situações tão difíceis que nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus. Mas vai haver situações que a sua intenção vai mover o céu. Quando você tiver a intenção daquilo que você quer, do seu milagre, simplesmente um toque na orla de Jesus vai fazer a diferença. E no verso 30, diz: Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder. Por isso que eu falei a simplicidade do milagre. Ela tocou e ela foi curada instantaneamente. Isso aqui é algo muito forte que vem sobre as nossas vidas. Jesus sabia que quem havia tocado dele, não sabia? E ele vira para trás e falou: mas quem tocou na minha roupa? Ele sabia quem tinha tocado. Mas olha que coisa mais linda. Ela veio, ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Sabe o que eu aprendo aqui, nessa parte? Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Mas era necessário que ela se apresentasse a ele e testemunhasse e afirmasse com os lábios dela que ela havia recebido um milagre. Às vezes, a palavra é liberada sobre as nossas vidas. E o Senhor Jesus nessa noite, foi na campanha Águas que Saram, Ele diz para você que Ele está aqui e que Ele vai curar a sua vida. E aí às vezes você fala assim: mas eu não estou vendo Jesus. Aqui o milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Hoje nós temos o Espírito Santo e a presença dEle que flui neste lugar. Então se você não está vendo Jesus, você não está crendo, mas é a palavra de Deus que está falando. Então, às vezes nós recebemos um milagre e nós não testemunhamos. O milagre não é para você guardar embaixo do seu guarda-roupa, na gaveta. O milagre é para você contar, é para escancarar, é para todo mundo saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Rose veio aqui, ela contou do milagre. Tá com osso de jovem. Oh, glória a Deus! Se não é Deus que faz isso, querido, eu desconheço. Aleluia! Aplauda porque Jesus merece. E não existe milagre pequeno, grande, médio. Não existe. Deus, Ele pode todas as coisas. Eu sempre falo que não existe outro milagre sobrenatural do que morrer, ressuscitar e estar vivo. Não existe. Todos os outros deuses que são idolatrados por aí, eles estão mortos, estão lá nas suas covas, nos seus sepulcros. O nosso Jesus, Ele ressuscitou. E lá no túmulo dele está escrito: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Então se nós temos um Deus tão maravilhoso, que nos dá esse poder, porque nós somos chamados como filho dele, nós podemos todas as coisas. E aqui, 33... no verso 33, ela prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Jesus sabia de tudo, não sabia? Jesus sabia que aquela mulher estava 12 anos passando por aquela situação. Mas por que Jesus fez aquilo e por que ela fez aquilo? Porque era necessário testificar da glória dele. Porque da mesma forma que ela ouviu e ela foi até Jesus, outras pessoas também iam ouvir dos milagres dele. Aí você vai falar para mim assim: mas o que essa palavra tem a ver com a campanha Águas que Saram? E eu vou falar para você uma coisa agora. Nós, seres humanos, nós somos muito visuais. Nós temos que ver para crer. E hoje nós não podemos ver Jesus com os nossos olhos carnais. Ou alguém está vendo Jesus com o olho carnal aqui? Nós podemos sentir a presença dele. Sentir na nossa alma, no nosso espírito. É assim, quando nós nos alegramos na presença dele, choramos e falamos em línguas estranhas, é a presença dele em nossas vidas. Mas olha que coisa mais linda. Abra lá em Apocalipse 1, no verso 15. Aleluia. João teve uma visão. E olha o que ele diz. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido,
como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Nós estamos na campanha Águas que Saram. A voz de Jesus é como o som de muitas águas. Ao nós tomarmos essa água, o Senhor vem como cura sobre as nossas vidas. Essa mulher que estava há 12 anos sofrendo dessa enfermidade, Jesus estava passando e ela pôde tocar nele. Hoje nós não podemos tocar em Jesus pelos nossos olhos, pelas nossas mãos carnais, mas nós podemos agir e usar a nossa fé. Ao tomarmos a nossa água, essa água nós estamos declarando: Jesus, eu vou tocar no Senhor hoje, e do Senhor vai sair a virtude sobre a minha vida. Eu acho que você não entendeu, querido. Ao tomar essa água hoje, você vai tomar e você vai declarar: do Senhor vai sair virtude sobre a minha vida. E você vai sentir o toque do Espírito de Deus na sua vida. Porque é a palavra dele. É ele quem está dizendo que a voz dele é como o som de muitas águas. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu falei: mas meu Deus, não estou entendendo isso que o Senhor está falando, porque não... O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu fui lendo, eu fui entendendo e compreendendo o que o Senhor Jesus queria falar para nós nessa noite. Às vezes nós não recebemos o milagre porque nós não temos fé e porque nós não acreditamos. Será que você está aqui hoje dessa forma, desacreditando que Deus pode fazer? Ele diz para mim e para você nessa noite: eu posso todas as coisas. Mas depende de você tomar a atitude e receber a palavra dele. Depende de você, querido, ter a atitude, pegar a água, tomar e declarar, falar: Senhor, eu vou ser salvo, eu vou ser liberto, eu vou ser limpo de todo mal, a minha família vai ser salva, a minha família vai ser liberta, vai ser curada, em nome de Jesus. Essa é a fé. Quando nós exercitamos a fé, tudo fica fácil. Você pode olhar para o monte e falar: passa aqui para colar, e ele vai passar. Você pode declarar, você não está vendo nada, mas você pode declarar, falar: a porta vai abrir para mim, em nome de Jesus. É assim que o Senhor faz. Eu tenho dito que Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia nem de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia. E quando eu leio isso, e quando eu tenho isso no meu coração, não vai me parar. Não tem nada que faça me parar. Nada. Porque o Deus que separou você, o Deus que te salvou, é o Deus que renova as forças dos seus filhos e dos seus servos todas as manhãs. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor Jesus, ou aquilo que você tem passado, aquilo que você fala lá no seu quarto de oração. Eu não sei. Mas eu sei que se você tiver atitude e tiver a fé tão grande que essa mulher teve, ela estava se arrastando. Ela estava se arrastando pelo chão porque ela não tinha mais força. E quantas vezes nós temos que chegar à presença do Senhor dessa forma? Às vezes nem força para falar nós temos, querido. Porque a gente está tão cheio de angústia, tão cheio de mágoa, inundado na nossa dor, que a gente não consegue enxergar nada. Mas nessa noite, toque nas vestes de Jesus. Toque nas vestes dele através das águas. Como está escrito, a voz dele era como o som de muitas águas. Eu gosto muito de praia, e deve ser por isso, porque é o som de muitas águas. Me traz uma tranquilidade. Eu gosto de ouvir o som do mar. E se você tem dúvidas em relação a isso, faça um propósito com o Senhor. Faça um voto com Ele. Fala: eu quero ver mesmo se é isso, Senhor. Faça um propósito com Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. Ele não precisa te surpreender, mas Ele vai te surpreender para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Ele não muda e que a palavra dEle não volta vazia. Glória a Deus. Então nunca se esqueça, quando você receber um milagre da parte do Senhor, testemunhe, fale, convide as pessoas para estar na igreja buscando ao Senhor Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus. Ele vai colocar as palavras corretas e certas na sua boca.
Porque o espírito dele não é de confusão. E quando ele fala, ele traz paz ao nosso coração. Ele não traz angústia, ele traz alegria. Então testemunhe, fale de Jesus. Quando essa mulher chega até Jesus, ela diz toda a verdade para ele. Às vezes falta isso para falar para Jesus. Às vezes falta nós sermos sinceros e falar para o Senhor onde dói, onde nós precisamos de cura, onde nós precisamos de libertação, onde nós precisamos que Ele haja, que Ele entre e faça o sobrenatural ali. Por isso que nós cantamos no começo, sim, eu creio em Ti. Você tem que abrir a sua boca e declarar com seus lábios que você crê e que você confia. Eu sempre tenho dito que quando Deus lança a palavra, eu pego para mim e eu falo, isso é um decreto sobre a minha vida. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer porque Deus falou. Se Deus falou, está falado, é decreto, é irrevogável. Eu não tenho medo de falar isso, queridos, porque é o que nós vivemos na nossa casa. E é o que os filhos deles estão vivendo nessa igreja. Eu creio, e é o que você vai viver em nome de Jesus. Se você não tem fé, querido, eu tenho fé para isso. Você vai viver os milagres sobrenaturais do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. É a palavra de Deus que nos garante isso. Não é a palavra do homem. Às vezes as lutas estão grandes, tão difíceis, mas não desista do Senhor, não. Jesus, Ele não desiste de nós. Ele fica no mesmo lugar, mas Ele não desiste. E Ele tem prazer em abençoar os filhos dEle. Se você pediu para o Senhor e Ele não atendeu, peça de novo. Ah, não atendeu, peça de novo. Ah, não, pede, vai pedindo. Uma hora o milagre vai chegar. Peça e recebereis o poder e o milagre que você precisa. E não peça com medo, não. Peça com ousadia. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós podemos todas as coisas no nosso Deus. E o que Ele tem para nós não é coisa pequena, não é coisa grande, queridos. Coisas grandes, coisas que nós nem imaginamos, Ele já tem preparado para todos nós. Aleluia, Jesus. Existe algo que o Senhor não possa fazer por você? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo o que você peça para o Senhor, Ele vai fazer. Eu acredito. E quando o que você pede se encontra com o propósito de Deus para a sua vida, querido, aí as coisas fluem de uma forma sobrenatural. E aí é aquilo que eu falo sempre, ninguém vai parar vocês. Ninguém vai deter vocês. Vocês vão estar com rodinha no pé, porque ninguém vai pegar vocês. Glória a Deus.